Paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda ao momento de leitura da Bíblia, leitura diária da Palavra do Senhor. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos finalizar o segundo livro, segundo Samuel. Vamos finalizar hoje os capítulos 21, 22, 23 e 24. E aí, amanhã, se Deus permitir, nós vamos entrar no primeiro Reis. Nós vamos continuar aí falando um pouquinho sobre o rei Davi, que está já na reta final e vai ser uma bênção, a reta final da sua vida, E vai ser uma bênção essa leitura também. Então que o Senhor lhe abençoe, continue firme, traga alguém para ler com você. Olha, as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus os livre dos males desta vida e os encaminhe cada vez mais para o centro da vontade de Deus. Vamos à nossa leitura? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 21. Davi vinga os gibeonitas. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: a fome veio, porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não fazem parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os mataria, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que foi feito para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam: prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. O que farei por vocês, então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei, farei o que pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Saul, com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Os homens de Gibeon os executaram no monte, diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia, e impediu que os animais selvagens os devorassem durante a noite. Quando Davi soube que Rispa, concubina de Saul, o que ela havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-Sean, onde os filisteus haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Versículo 15. Mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Esbi-Benob
era descendente dos gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Absai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sebicai de Uzate matou Zaf, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobe, Elenã, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de um tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. 2 Samuel capítulo 22. Cântico de louvor de Davi. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus e minha rocha, a quem encontro e em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os alicerces dos céus. Agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras e de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro, me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor e não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça, Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostra astuto. Livra os humildes
mas teus olhos observam os orgulhosos, e tu os humilhas. Ó Senhor, tu és minha lâmpada, o Senhor ilumina minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército, com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão nosso Deus? Quem é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho? Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui os meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri, até que não pudessem se levantar. Caíram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os esmaguei e os pisoteei como a lama das ruas. Tu me livraste dos meus acusadores e me preservaste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Rendem-se assim que ouvem sobre os meus feitos. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvada seja a minha rocha. Exaltado seja a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. Homens violentos me livras, e de homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias a teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. 2 Samuel capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol, que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Os guerreiros valentes de Davi. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era
Jabezão, o Acmonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa batalha, ou em certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que sua mão ficou tão cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram que recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os três que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nesta ocasião, Davi estava na fortaleza. Um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: "Ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém." Então, os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. "Que o Senhor não permita que eu beba desta água", exclamou. "Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens, que arriscaram a vida para trazê-la." Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Os 30 de Davi. Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abissai era o mais conhecido dos 30, e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente, de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos para matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, conseguiu matar por perseguir um leão até a cova, e assim o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio, armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá de Arode, Elica de Arode, Elis de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibicai de Rusate, Salmão de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Naás-Gaás, Abi-Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Sage de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbai de Maaca,
Eliã, filho de Aitofel de Giló, Esro do Carmelo, Paarai de Arba, Igal, filho de Natã de Zobá, Bani de Gade, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Garebe de Jatir, Urias, o Itita, ao todo eram 37. 2 Samuel, capítulo 24. Davi realiza um censo. Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército: faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa, para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu rei e meu senhor deseja fazer esta contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que o fizesse e que ele fizesse o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão para acamparem em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de Tatim, Ódice e de Dan-Jaã, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim dirigiram-se ao sul de Judá até Berseba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Depois que Davi fez o censo, a sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um desses castigos, e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual destas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo combater ou o que devo responder àquele que me enviou. Não tendo para onde correr nessa situação, Davi respondeu a Gade: é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia na mão dos homens. Então naquela manhã o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo do Senhor estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram? Que tua ira caia sobre mim e minha família. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vá e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que, meu senhor, o rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor.
Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo no altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, o seu Deus, aceite o sacrifício. O rei, porém, respondeu: Não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custaram. Então Davi pagou 50 peças de pratas pela eira e pelos 2 bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou.